Olá, caros alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula Discipulado do Instituto Teológico Quadrangular. Nossa matéria Discipulado, nós estamos aí no capítulo 6, né? Chegando ao final. E que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que o Senhor nos conceda a graça nesse momento e que nós possamos aprender um pouco mais sobre a vontade do nosso Senhor. Então, quero lembrá-los que todos vocês devem olhar o seu material didático, a sua apostila, acompanhar aí através das videoaulas, que você possa em sua casa estar estudando todos os capítulos. Agora nós chegamos no capítulo 6, logo já nós estaremos terminando, né? E também que você faça as autoatividades, todas as autoatividades e as atividades de texto, né, que eu venho pedindo a cada aula, ok? Vamos lá? Então, formando uma igreja discipuladora, capítulo 6 da nossa apostila Discipulado. Eu quero compartilhar com vocês um versículo bíblico que está lá em Romanos, no capítulo de número 15 e versículo 14. Romanos 15, 14, que diz assim: Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros, né? Que Paulo está dizendo que esses irmãos, né, de Roma, eles estavam cheios, né? Paulo tinha certeza que eles estavam cheios de bondade, cheios de amor, prontos para admoestar, prontos para aconselhar os novos na fé. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa nossa aula, sobre aconselhar ou admoestar, na página 68 da apostila Discipulado, ok? Do capítulo 6. Aconselhar ou admoestar, né? Nosso texto base aí, nosso versículo base é Romanos capítulo 15, versículo de número 14. Agora, olha só, normalmente esta palavra, né, aconselhar ou admoestar, como Paulo disse aos romanos, aos irmãos de Roma, aparece associada ao ensino. Por quê? Porque todas as vezes que você aconselha alguém, que você admoesta alguém, que você orienta alguém, você está ensinando, você está transmitindo, né, de você, o seu conhecimento, as suas experiências pessoais que você teve ao longo, né, da sua caminhada na fé, para a pessoa da qual você está orientando, discipulando. Então, tem uma associação ao ensino, né? Ao ensino, porque é um ensino direto de você, né? Entre você e a pessoa, com a conotação de advertir concernente ao comportamento e à prática de vida do cristão. Então, quais são as orientações, quais são as admoestações, quais são os aconselhamentos? Está tudo em torno da vida cristã. Eu, como cristão, oriento alguém para que este alguém, esta pessoa, ela esteja alicerçada cada vez mais na fé, ela esteja se fortalecendo na fé, através dos meus testemunhos, através da minha vida cristã, através dos ensinos que vou passar para ela, das experiências que eu tive na minha caminhada da fé. Então, tudo isso vai fazer com que a vida cristã dessa pessoa, ela venha progredir, né? Progredir, essa pessoa ela venha crescer na fé. Eu não posso ter atitudes, ou usar de palavras, ou ações, ou temperamentos, que alguém vai olhar para mim e dizer assim: nossa, mas ser um cristão é ser dessa forma, né? Alterado, que esnoba as pessoas, é essa atitude de um cristão, né? Então fica uma dúvida, né? Um mau comportamento, um mau testemunho
vai gerar o quê? Uma dúvida na cabeça das pessoas. E as pessoas, com certeza, elas não vão querer me seguir, né, no discipulado, muito menos Cristo. Porque nós aprendemos que quando nós ganhamos alguém primeiramente para nós, ganhamos o quê? A confiança da pessoa, ganhamos a atenção da pessoa, conseguimos transmitir para ela, né, princípios, virtudes da palavra de Deus, uma credibilidade. Então essa pessoa vai olhar para mim e vai entender que ela tem que me ouvir, né? Ela tem que me ouvir, ela vai me dar o que? A oportunidade para que eu possa discipulá-la, orientá-la, ajudá-la. Então, quando eu ganho esta pessoa, né, a credibilidade dessa pessoa para mim, com certeza ficará mais fácil eu levá-la até Cristo, ou mantê-la na presença de Deus, ou mantê-la nos caminhos do Senhor, porque eu vou ter liberdade para falar com ela, eu vou ter liberdade para ensinar, para admoestar, de exortar essa pessoa. Então, todo o ensino, dentro do aconselhamento, dentro do discipulado, que a igreja precisa para a vida cristã, né? Porque tem assuntos que são pessoais, muito íntimos, que não cabe nós opinar. Nós apenas orientamos tudo dentro daqui, da palavra de Deus, né? Porque é a base da nossa fé. A palavra de Deus é a base da nossa fé, né? Onde nós cremos, né? O nosso tudo está na palavra de Deus. Então, está dentro das virtudes para uma vida cristã. Portanto, o ato de aconselhar aqui não se restringe em dar bons conselhos apenas. Eu transmiti bons conselhos, já está ótimo. Não, mas também fazer observações e exortações às pessoas contra os perigos e reprovar todo o mal. Então, a melhor orientação, né, o melhor aconselhamento é prevenir, né, que este alguém, que esta pessoa, que este discípulo, que este novo convertido, que este meu novo irmão em Cristo né, que ele venha saber driblar as tentações, né, que são muitas. Nós sabemos que as tentações são muitas, as obras da carne, os desejos da nossa carne, os desejos são muitos, né, são muito fortes, são variáveis. Então, nós temos que orientar o novo convertido, o discípulo, para que ele se atente aos perigos, né, para que a fé dele não venha naufragar, para que ele não venha se batizar, né, se converter, se arrepender, se batizar, depois de um período, né, essa pessoa ela se perder, essa pessoa não querer mais a palavra de Deus, não querer mais se encher do Espírito Santo de Deus, não querer mais estar nos cultos, aprendendo mais sobre a vontade de Deus para nós. Então, a melhor orientação são o quê? Os cuidados que devem ser tomados em relação aos vícios, né, em relação às tentações, em relação ao egoísmo, aos desejos da carne, os sentimentos do coração, os pensamentos, feridas na alma que mesmo que a pessoa se converteu, talvez ela não esteja totalmente curada, ela vai ser curada através de um tempo, né, de um processo, e que algumas pessoas demoram um pouco mais, e então essas feridas, né, elas têm feridas que ainda está alojada lá na alma da pessoa, né, lá no fundo do coração da pessoa, por frustrações na família, decepções amorosas, a falta de afeto sentimental, tantas outras coisas, né? Traumas que ocorreu na vida. Então, quais são os perigos? O principal perigo é que a fé dessa pessoa ela venha desaparecer aos poucos,
essa fé ela não seja fervorosa, ela não cresça, ela não progrida, mas os perigos das tentações, dos pecados, de não olhar para a palavra de Deus, de não estar congregando com os irmãos, de não ser fiel à palavra de Deus, vai fazer com que a vida cristã dessa pessoa vai regredindo, e quando ela se der conta, ela já está tendo as mesmas atitudes do passado, aquelas atitudes dos pecados, que a palavra de Deus diz, né, que o pecado ele traz separação entre o homem e Deus. E olha que a hora que a pessoa ela for perceber, os pecados dela está tão grande, não que Jesus não venha perdoar, Jesus vem perdoar sim, né? Por isso ele morreu na cruz do Calvário, mas a pessoa em si, ela não consegue mais sair daquele monturo, ela não consegue mais se levantar daquela queda, né? Então, são os perigos que nós precisamos orientar. Então, você que viveu alguma experiência na sua caminhada de fé, quando você começou a se deixar ser influenciado por algumas companhias que começaram a te tirar da presença de Deus, né? Faltar aos cultos, deixar de ser fiel ao Senhor, temer a Deus. Então, essas experiências nós temos que passar para que nós possamos fazer de tudo para que essa pessoa permaneça na presença de Deus. Porque problemas todos nós vamos ter, problemas sempre irão surgir, né? O próprio Senhor Jesus diz que neste mundo nós teremos muitas aflições, né? Então os problemas sempre vão existir. Nós não somos aqueles que solucionamos os problemas, né? Solucionadores de problemas, mas nós orientamos as pessoas, orientamos elas para que elas estejam firmes na fé, crendo cada vez na palavra de Deus e tendo o seu sustento nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai prover todas as coisas, é Ele que vai suprir todas as coisas, e se permanecer firme na presença de Deus, Deus vai entrar com a providência e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Então, portanto, o ato de aconselhar aqui não se restringe em dar bons conselhos, mas também fazer observações e exortações às pessoas contra os perigos e reprovar todo mal. Reprove todo mal, atitude de mal, né? A pessoa ela veio novo convertido, o discípulo, ele veio ter uma atitude errada. Ajude ele exortando com amor, com paciência, né? Já não vai com brutalidade, condenando as pessoas, porque quem somos nós para condenar alguém, na verdade? Quem somos nós? Então, contra os perigos e reprovar todo mal. No que implica o aconselhamento no contexto do discipulado? No que implica? Então, nós vamos ver aqui alguns pontos importantes, né, nas coisas que implica no aconselhamento dentro do discipulado. Por exemplo, dirigir palavra de ânimo e encorajamento, ou consolo e conforto aos que se sentem debilitados emocional e espiritualmente, estimulando a ação. Então, é o nosso dever, né? Dever de fé, digamos assim, dirigir palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de consolo, de conforto, fazer uma oração de conforto, uma oração de consolo para todas as pessoas que se sentem no nosso ambiente afetados, debilitados emocionalmente e espiritualmente. Talvez alguém que teve um ente querido que veio a falecer, uma doença na família, uma falta de emprego, um relacionamento, um casamento que está à beira de separação. Então, nós fazemos esse papel de levar uma palavra do que? De ânimo, de coragem, não uma palavra de derrota, de desânimo, dizendo, as coisas são assim mesmo, não dá certo mesmo, o mundo é assim mesmo, hoje as coisas estão difíceis mesmo, emprego não tem, o casamento, quantos casamentos estão sendo acabados? Não, nós temos que levar o que é uma palavra de ânimo, que Deus pode mudar toda e qualquer situação, que Deus está no controle de tudo e vai acontecer aquilo que Deus
determinar na vida da pessoa. Então encoraje ela a orar, encoraje ela a jejuar, ensine ela a jejuar, encoraje ela a buscar a presença de Deus mais, ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que ela se fortaleça e não tome atitudes precipitadas e deixe que Deus dê a direção à vida dela. Então, é o nosso dever dirigir a palavra de ânimo e encorajamento, ou consolo e conforto aos que se sentem debilitados emocionalmente, espiritualmente, simulando o quê? A ação, a pessoa ter uma atitude, tomar uma atitude de fé, ela vir agir dentro da palavra de Deus, confiando em Deus acima de todas as coisas, ok? Segundo ponto, apoiar e fortalecer o fraco na fé e o novo convertido na caminhada cristã. Fracos na fé, nós podemos nos deparar com muitos. Por quê? Porque hoje, né, você que já tem um tempo de convertido, já viveu algumas experiências, você tem uma maturidade espiritual. Mas aquele que está começando a caminhada de fé, ele não tem experiências, né? Ele não tem a maturidade ainda espiritual. Então vai vir na vida dele muitas fraquezas, muitos pensamentos de desânimo, né? de voltar às velhas companhias, fazer os velhos costumes, né? Adquirir novamente os velhos costumes, atitudes em palavras, comportamentos, ações, de onde que nós entramos, né, cheios do Espírito Santo, na direção de Deus, para nós fazermos de tudo para que esse novo convertido, esse discípulo, essas pessoas se batizaram, estejam fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Que elas vençam a fraqueza, que elas se alimentem, né? Diga para ela, eu vou orar por você, vou estar intercedendo por você, você não vai desistir, você não vai voltar para trás, porque você entregou sua vida para Jesus, Ele tem grande obra para fazer na sua vida, Deus tem muito mais para te dar, para cumprir na sua vida, do que qualquer outro lugar, qualquer outra coisa, né? Digamos assim, nesse mundo, né? Qualquer outros lugares, situações. Deus é maior do que tudo e poderoso. Então, nós temos que fortalecer essas pessoas na fé, para que elas vão caminhando pela porta apertada, pelo caminho estreito, difícil, né? Dia a dia tendo que vencer as obras da carne, tendo atitudes de amor, de perdão, buscando a sabedoria de Deus, o discernimento, vencendo as circunstâncias da vida, os problemas que todos têm, independente de serem convertidos ou não. Nós temos que fazer de tudo para manter essas pessoas fortalecidas na sua fé, com adoração, com louvor, com jejum, com a palavra de Deus. Se nós queremos alcançar Deus de todo o nosso coração, nós temos que adorá-lo, reconhecer que Deus é grande e poderoso, buscar Ele na palavra, em sua palavra, o manual que Ele nos deixou, jejuar ao Senhor, buscar a Deus de todo o nosso coração, nós encontramos o Senhor. Então, apoiar e fortalecer o fraco na fé. Terceiro ponto, quem cuida de pessoas naturalmente em geral, uma pessoa otimista. Já pensou se o discipulador ele for pessimista? Né? O discípulo, o novo convertido, chega para ele para contar um fato, né? Uma proposta de emprego melhor, ou ele adquirir algum bem material, esses exemplos, né? Existem vários exemplos, mas usando esses exemplos, e o discipulador é pessimista, não, você tem que ficar onde você está, você não pode crescer, você não pode desenvolver, a sua vida tem que ser 24 horas na igreja, tira a liberdade da pessoa trabalhar, crescer, estudar, evoluir, né? Uma pessoa pessimista, né? Não, e esse carro não vai dar certo para você, você vai gastar muito combustível, você não vai ter dinheiro para pagar os impostos, IPVA, enfim, tudo tem que ser debaixo da direção de Deus. Há dúvida, se existe dúvidas em algumas situações, ore, Deus vai mostrar.
Deus vai dar a direção. É isso que nós temos que passar para as pessoas. Ser otimista na fé. Olha, ore, peça para Deus te mostrar, te dar a direção. Deus, Ele vai mostrar para você, pode ter certeza. Aí a pessoa não toma atitudes erradas, né? E nem um discipulador, ele age, né? Age pessimistamente, né? Não, essa enfermidade não tem cura. Não, Jesus pode curar toda e qualquer doença, enfermidade, depende da fé da pessoa. Jesus pode curar, pode fazer o cego enxergar, como Ele fez, o paralítico andar, o surdo ouvir. Jesus pode curar de toda enfermidade, doença, infecção, inflamação. Ele pode perdoar todos os pecados, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Somos nós que obedecemos o Senhor e não Ele que nos obedece. Então, aquele que cuida de pessoas, ele tem que ser otimista. Vai dar certo sim. Você vai conseguir. Se for da vontade de Deus, você vai conseguir sim. Se for da vontade de Deus, vai dar certo sim. Se for da vontade de Deus, a porta vai se abrir sim. E o milagre vai acontecer na sua vida, em o nome de Jesus. Além disto, o discipulador precisa desenvolver alguns princípios bíblicos para fazer um bom trabalho. Olha só, o discipulador precisa desenvolver alguns princípios bíblicos para fazer um bom trabalho. Por exemplo, a sabedoria do alto. Capacidade espiritual de saber utilizar o conhecimento de modo eficaz e fazer escolhas certas. Senhor, me dê sabedoria do alto, me dê capacidade, como diz a palavra de Deus, né, em Tiago. Se alguém lhe falta sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá gratuitamente. Peça a sabedoria do alto, que o Senhor vai te dar essa sabedoria e você vai ter o discernimento, você vai ter a direção de Deus para dizer para essa pessoa, né, segue este caminho, vai nesta direção, tome essa atitude, faça desta maneira, porque é a sabedoria do alto, é a sabedoria de Deus, né? Não é a inteligência humana, mas é a sabedoria de Deus nas nossas vidas. Então, se alguém lhe falta sabedoria, peça a Deus que Ele a dará, né? Que Ele dá sabedoria a todos a quanto pedirem. Então, nós precisamos ter capacidade espiritual para a gente não falar qualquer coisa, para a gente não dizer qualquer coisa, não é verdade? Ah, não, faz do jeito que você quiser, faz do jeito que você achar melhor, mas se ele é um novo convertido, um novo na fé, é um discípulo, né? Não é assim, faz do jeito que você achar melhor, não. Olha, nós não temos a direção agora, nós vamos buscar no Senhor e Ele vai nos dar sabedoria e Deus vai nos dar a direção. Então, o discipulador precisa desenvolver a sabedoria do alto, capacidade espiritual. Segundo, ética cristã. Ética cristã, ser orientado pelo conjunto de princípios bíblicos, como por exemplo, manter sigilo do que se ouve. Tem que ter ética cristã, isso aqui é fundamental. Se um discípulo me contou algo gravíssimo, muito sério, eu tenho que ouvir e guardar para mim. Jamais é antiético eu sair contando para as pessoas, olha, eu conversei com meu discípulo fulano de tal, você acredita que ele me disse que fez isso, fez aquilo, ouviu aquilo, fez dessa forma, onde já se viu? Eu não posso, é antiético, precisa ter ética cristã. Jamais conte em rodas de irmãos, em pessoas, poste, muito menos em Facebook indiretas, jamais, tem que ter ética cristã, mantendo sigilo do que se ouve, tem que ter princípios bíblicos, eu tenho que me espelhar, né, primeiramente em Jesus Cristo, nas suas atitudes, e nos heróis da fé, nas atitudes boas que eles tiveram, nas atitudes de fé, de ética que eles tiveram, que Deus nos ensina através da sua palavra. Então tem que ter princípios bíblicos, tem que manter sigilo. Se a pessoa te contou, mantenha sigilo, ore por ele, peça direção a Deus. Se você se sentir incapaz naquela hora, procure o seu pastor, procure aquela pessoa que é o seu orientador espiritual,
né? Peça para que esteja orando por você, porque você precisa, né, orientar alguém numa situação muito séria, muito complexa, né, para que Deus venha, no nome de Jesus, dar a direção a você, dar a direção. Eu posso chegar no meu discipulador e dizer, olha, tenho um caso para uma pessoa, para eu orientar, uma situação muito grave, muito séria, e eu preciso do discernimento da direção de Deus. Esteja orando por mim, esteja intercedendo por mim, para Deus mostrar, para que eu possa orientar essa pessoa, né? Mas não saia contando para as pessoas, não saia falando, expondo a vida de ninguém, por mais que esse seu discípulo, ele venha porventura virar as costas para você. Não use de vingança para sair contando a vida dele ou dela para todas as pessoas. Tenha isso daqui, ó. O segundo ponto que o discipulador precisa desenvolver: ética cristã. Primeiro, sabedoria do alto. Segundo, ética cristã. Agora, terceiro ponto para a gente encerrar: empatia. A arte de colocar-se no lugar do outro. Sinta a dor desta pessoa, deste discípulo, deste novo convertido. Sinta a dor dele. Procure imaginar o que ele está vivendo, o que ela está vivendo. Tente passar pela dor, pelo sofrimento, pela situação, pela complexidade, para você ter um entendimento. É fácil dizer, não, a vida é assim mesmo, vamos orar. É muito mais do que isso. Tenta sentir a dor da pessoa, para você se perguntar o que eu faria, como eu faria, né? A quem recorrer, de que forma. Tente se pôr no lugar da pessoa. Isso se chama empatia. Então aqui está alguns ensinamentos a respeito do aconselhar e no admoestar. Que você possa aprender, que você possa ver todos os tópicos, né, do capítulo 6, de uma igreja discipuladora. Faça as autoatividades e olha só, deixo aí para vocês a atividade de texto. Vocês vão escrever com as suas palavras, ok? Com o seguinte tema: aconselhamento espiritual. Escreva um pouquinho sobre aconselhamento espiritual, né? Esse é o tema, aconselhamento espiritual. Escreva, faça esta atividade de texto para depois me entregar junto com as autoatividades. Tenho certeza que quando você estiver escrevendo e pensando, você vai estar adquirindo conhecimento, mais conhecimento ainda, ok? Muito obrigado, que Deus te abençoe, né? Logo estaremos aí encerrando as nossas aulas. A próxima aula será já o capítulo 7, né? E depois nós estaremos encerrando. Que Deus te abençoe, continue firme aí, ó, nas aulas, todas as matérias que você está tendo, e para que você possa concluir este curso, né, do ITQ, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau. Deus abençoe.